finalmente, o sucessor do Steam Deck chegou. Olá pessoal, eu sou Gabriel de Pinho e aqui em minhas mãos eu tenho o mais novo Legion Go S, que já vem de fábrica com o Steam OS. Sim pessoal, finalmente temos um portátil feito para jogar, sem preocupar com atualização de driver, com atualização de Windows, sem ser difícil de configurar, não. Tirou da caixa, logou na sua conta Steam e pronto. Esse é um portátil feito em parceria com a Valve e com a Lenovo. Seu sem vergonha! E já vem com baita hardware e também, igual eu falei, com um dos melhores sistemas operacionais para esses videogames, esses PC gamers portáteis. Mas será que vale a pena ou é melhor comprar a versão com Windows mesmo? Ou até, quem sabe, o Steam Deck? Eu vou falar de tudo nesse vídeo, tá? Vou inclusive comparar com o Steam Deck OLED. Então, se você quiser pular para alguma parte específica, olha aqui embaixo nos capítulos, tá? Mas, antes de falar de performance, vamos falar um pouco da construção desse carinha aqui. Ele é exatamente igual ao Legion Go S branquinho que eu já testei, só que ao invés de Windows 11, ele vem com o Steam OS. E igual eu falei no review da versão com Windows 11, né, no Legion Go S branquinho, é um portátil muito bonito, robusto e principalmente confortável de jogar. Dá pra ver que a Lenovo se inspirou muito no Steam Deck para fazer esse portátil aqui. Isso por causa desse grip aqui atrás, que é um dos melhores da categoria, tá? Bem grande igual o Steam Deck, o que vai te permitir jogar por horas e horas sem cansar o Legion Go S. E de peso, ele está abaixo do Legion Go de primeira geração, que era bem pesado, mas acima de todos os outros portáteis. Ele pesa cerca de 730 gramas, o que não é um portátil muito leve, mas graças ao grip novo que eu acabei de comentar, olha, o peso não atrapalha muito no quesito conforto na hora de jogar. As duas portas USB tipo C ficam em cima e são do tipo USB 4 com Thunderbolt, ou seja, você pode ligar uma placa de vídeo externa e transformar até em um PC gamer da vida. Do lado temos uma entrada combo P2, os botões de volume, botão de ligar com LED e embaixo temos entrada micro SD, beleza? Eu senti falta de ter uma USB-C aqui embaixo centralizada, principalmente para você colocar numa dock. E se você quiser colocar numa dock, aquela que eu já mostrei para o Legion Go de primeira geração e para o ROG Ally e para o Steam Deck também, funciona nesse portátil de boa. Temos aqui analogs Hall Effect, ou seja, analogs magnéticos, 100% à prova de drift e, é claro, tem RGB. Só que olha que interessante, eu não consegui controlar o RGB dele nas configurações aqui do sistema, né, do Steam OS, eu não achei nenhuma opção, porque o Steam Deck não tem RGB, né, ele não tem RGB. Então eu tive que baixar um plugin do deck chamado HueSync para sim controlar o LED do Legion Go S. Provavelmente eles vão lançar algum update para consertar isso, mas só algo que, assim, não sei se eles fizeram com muita pressa o sistema, né, se a galera da Valve, ou só esqueceram mesmo, pelo menos na minha versão aqui não tem essa opção. O D-pad, eu vou ser sincero que eu não gosto muito desse estilo, lembro do ROG Ally, e eu prefiro o D-pad com as setinhas separadas, igual o Legion Go de primeira geração, ou igual também o Steam Deck, principalmente para jogos de luta ou jogos 2D, eu acho esse estilo mais confortável. Os botões de ação, eu não senti diferença em relação ao Legion Go de primeira geração, até mesmo em relação ao Steam Deck, são bem diretos, né, tem um feedback bem legal. E o que eu gostei é que agora a gente pode travar os gatilhos para, assim, um jogo de tiro, a gente deixa ele travadinho, aí ele não vai ter um travel distance, né, ele não vai até lá embaixo. E se você destravar para um jogo de corrida, por exemplo, você consegue ter o controle total dele. Eu achei isso bem legal. O trackpad é pequenininho, tá? É só para falar que tem mesmo. Aqui no Gaming Mode do Steam OS você não consegue ver ele, mas no modo desktop você consegue usar o trackpad. A sua tela é um grande ponto positivo. Temos um painel de 8 polegadas, resolução 1200p, com 500 nits de brilho e 100% do aspecto sRGB. Eu fico feliz que a Lenovo tirou a tela Quad HD que a gente tinha no Legion Go de primeira geração, porque assim, não precisava, tá? Nesse hardware aqui você não consegue rodar nada de jogo atual nessa resolução. E quem vê acha até que é uma tela OLED. Gente, eu tenho o Steam Deck OLED e eu falo, essa tela aqui
fica atrás no contraste, mas não fica muito atrás não, beleza? É uma tela muito bonita, bem equilibrada e com brilho legal. Se você estiver preocupado com a tela, pode ir sem medo. E além disso, é 120 Hz. A real é que o sistema aqui que é o show, tá? É o SteamOS oficial da Valve, nada de Linux modificado ou algum outro tipo de gambiarra, tá? É um portátil feito em parceria com a Lenovo e com a Valve, e a gente consegue perceber isso porque tivemos modificações no portátil, como o símbolo da Steam, que fica aqui em cima no canto esquerdo superior, e também tivemos algumas modificações no sistema, como agora a gente pode mudar os modos de performance do processador. O perfil de desempenho fica entre Low Power, Balanced Performance e modo Custom, que a gente não tem isso no Steam Deck. Quando a gente abre um jogo, por exemplo, aparece uma miniatura do Legion Go S, é bem legal, e teremos updates oficiais da Valve com atualizações de firmware também. Então isso é bem bacana. Em relação ao Windows, é só ganho, tá? Você só vai perder em jogos que não têm compatibilidade com o Linux, beleza? Mas, cara, até a performance, se você comparar Legion Go S com SteamOS, Legion Go S com o Windows, os jogos rodam melhor no Linux, que roda sobre uma camada de compatibilidade, do que no Windows, que roda nativamente. Não precisa falar, eu sou defensor demais do SteamOS. Mas não adianta ter um sistema bom se o hardware não corresponder. Então bora falar de hardware e também de teste de performance. Olha, primeiro que debaixo do capô do Legion Go S, a gente pode ter duas motorizações, vamos dizer assim. Temos o Z1 Extreme, APU já conhecida em portáteis como ROG Ally e o próprio Legion Go de primeira geração, que é uma APU muito forte, assim, quase 2 vezes melhor que o Steam Deck. E temos também disponível na opção AMD Z2 Go. E nesse caso eu estou testando aqui um Legion Go S com o Z2 Go, que tem 4 núcleos, 8 threads e 32 GB de RAM LPDDR5X, tá? O SSD é de 1 TB e graças a Deus a Lenovo colocou do tipo 2280 e não daquele tipo 2242, igual era no Legion Go de primeira geração, o que deixava o upgrade bem mais caro, né? Mas já vem com Tera. O grande ponto é que, por enquanto, aqui no Brasil, só temos a opção com o Z2 Go, que é um processador baseado em uma arquitetura mais antiga, RDNA 2. Sim, ele é um processador que veio depois do Z1 Extreme, só que ele é baseado numa arquitetura mais antiga. Ou seja, ele tem uma performance pior que o Z1 Extreme, mas melhor que o Steam Deck. Então, ele está no meio do caminho, por isso que eu considero um portátil sucessor do Steam Deck. Ele está atrás de um ROG Ally X da vida, ou de um Legion Go de primeira geração, só que ele está na frente do Steam Deck. E para comparar com o Steam Deck, eu abaixei a resolução dos jogos todos para 800p, uma vez que a tela do Steam Deck é HD, tá? E analisando assim, o Legion Go S sai na frente em todos os testes, em qualquer teste. Cyberpunk 2077, por exemplo, rodando em 800p no preset Steam Deck, né, que o jogo fica com gráfico, tudo certinho para rodar nesses portáteis, o Legion Go S conseguiu 63 frames por segundo, enquanto o portátil da Valve, o Steam Deck, conseguiu 45 frames por segundo. Ou seja, o Legion Go S é cerca de 40% melhor que o Steam Deck. No Black Myth Wukong, usando Frame Generation e com tudo no baixo, o Steam Deck conseguiu 59 frames por segundo, enquanto o Legion Go S conseguiu 80 frames por segundo, uma melhora de 35%. Spider-Man 2 é um jogo que não tem modo benchmark, mas eu fui na mesma fase, coloquei no mesmo preset gráfico, tudo no baixo com FSR em 3.0, e dava pra ver que o Steam Deck estava sofrendo para bater 30 frames por segundo quando o bicho pegava, né? Quando tinha muita ação acontecendo. Enquanto o Legion Go S ficava ali nos 40 frames, 42, 45 frames, mesmo com muita coisa acontecendo, deixando o jogo bem mais liso para jogar. E acaba que é o seguinte, pessoal, já chegamos em um ponto que o Steam Deck e o Steam Deck OLED, tá, está sofrendo um pouquinho para rodar esses jogos mais novos. Por exemplo, Expedition 33, que eu zerei recentemente, inclusive no Legion Go, cara, o Steam Deck já sofre, o Spider-Man 2, igual eu mostrei, já sofre. E aí, nesse caso, o processador melhor do portátil da Lenovo dá uma respirada melhor, tá? Então, se você estiver pensando nisso, o Legion Go S é sim bastante superior. E por causa desse processador melhor, ele consegue rodar jogos até em Full HD. Eu fiz uma bateria de testes com essa resolução maior e gostei do desempenho. Inclusive, você pode brincar nos modos de performance de acordo com o jogo que você estiver jogando, para assim melhorar o tempo de bateria, né, o tempo fora da tomada. Temos aqui 4 modos de desempenho. Low Power, que fica em 10 watts,
modo balanceado, que fica em 15 watts, modo performance, que fica em 30 watts, e o modo customizado, que você pode setar a TDP, tá? Inclusive é legal que quando você vai mudando o modo, o LEDzinho aqui vai mudando, né? Vai mudando a cor do LED, isso eu achei bacana. E nesse modo customizado, você pode chegar até 40 watts. Sim, cara, o processador do Steam Deck vai até 15, olha só como que é muito mais forte. Só que 40 watts é só ligado em um carregador de 65 watts, tá? Porque vai assim puxar bastante, a bateria não vai aguentar quase nada. Fora da tomada, né, na bateria, o modo customizado vai até 33 watts só, beleza? Mas a real, pessoal, é que muitos jogos você consegue rodar muito bem no modo balanceado, que fica em 15 watts. Isso que me impressionou. Cyberpunk, por exemplo, em Full HD, no modo balanceado, o jogo rodou super fluido, pegando 40 frames por segundo. Colocando no modo performance, é claro, o desempenho vai subir, só que você vai ter menos tempo de bateria. E colocando em 40 watts, o desempenho sobe até que menos um pouco, porque o processador vai fritar bastante e vai entrar em throttling para abaixar a temperatura, então eu não recomendo. Expedition 33 em Full HD já foi um jogo que o modo performance foi necessário para ter uma boa jogatina. É um game mais pesado. E colocar em 40 watts, mais uma vez, não mudou muito, só fritou o processador. Aliás, todos os jogos que eu testei foi assim. Colocar em 40 watts mudava às vezes cerca de 10% e a temperatura ia lá em cima. O que antes custava chegar em 82 graus, em 40 watts começou a bater 90 e aí o Legion Go entrava em throttling e assim, vai deixar o portátil bem quentinho. Rodando fora da tomada, então, 33 watts vai drenar muito rápido a bateria, que é um ponto negativo, tá? Vamos falar da bateria. Olha, esse portátil veio com uma bateria de 55 Wh, o que na minha opinião é pouco em relação aos concorrentes que temos, como o ROG Ally X com 80 horas de bateria, que hoje é o campeão de autonomia. Aí é claro que a autonomia vai depender do modo que você vai usar, né? Entre os modos performance, low power e o balanceado, que vai ser de acordo com o jogo que você estiver jogando. Mas nos testes que eu fiz aqui, no modo performance com brilho em 80%, né, que é um brilho bem alto, e os LEDs do analog ligados, eu consegui 1 hora e 39 minutos no nosso teste de deixar o The Witcher aqui rodando até a bateria acabar. O que é uma autonomia pior que o Steam Deck OLED rodando o mesmo jogo, tá? Com ele tudo no máximo. Porém, colocando no modo balanceado, que o jogo ficou rodando até melhor que o Steam Deck OLED, eu consegui 2 horas e 15 minutos de autonomia. Ou seja, ficou bem pareado com o que temos no Steam Deck OLED. Então a bateria vai de acordo com o seu uso, beleza? Mas é um ponto negativo para mim. Mas Gabriel, resume. Vale a pena ou não comprar o Legion Go S? Principalmente essa versão, né, com o Steam OS. Olha, sim. Se você vai comprar um Steam Deck OLED com 1 TB, até 512 GB do Mercado Livre da vida, que vai vir do Paraguai, vale bem mais você comprar o Legion Go S no site da Lenovo, que ele vem com 32 de RAM e 1 TB de SSD. Além de, é claro, ter garantia aqui no Brasil e também ter mais performance. Porém, acaba que às vezes o Legion Go S com Windows aparece mais barato do que com o Steam OS. Agora que eu estou gravando esse vídeo, ele tá até fora de estoque, tá? É difícil ter estoque dele, a Lenovo não traz muitos, mas tem que ficar de olho. Então é estranho, porque o Windows normalmente é mais caro para você licenciar e estava mais barato que no site da Lenovo. Então, compra a versão com Windows e instala o Steam OS por fora, que é simples, você baixa no site da Valve mesmo. Só a única diferença é que ele vai ser branco, né? E não essa cor cinzinha, preto, que é bem bonitão. Mas eu acho que está aprovadíssimo e para quem não tem nenhum portátil e tá mirando no Steam Deck OLED, esse daqui é mais negócio. Se você curtiu esse review, já deixa o like, se inscreve aí também, comenta aqui embaixo o que você achou. Me fala, você iria de Steam Deck OLED, né? Ou Legion Go S? É isso aí, eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!